Um milionário deu R$ 550 a uma menina que vive nas ruas para comprar comida e matar sua fome. Na manhã seguinte, a viu no túmulo de sua amada que morreu há 25 anos atrás. Leonardo Ferreira acordou com o som do despertador, cortando o silêncio pesado de seu quarto. O amanhecer tingia o céu de São Paulo com tons acinzentados, refletindo perfeitamente o que ele sentia por dentro. Era mais um dia no calendário, mas não um dia comum. Era o aniversário de 25 anos da morte de Júlia, sua esposa, e de Luana, sua filha de 5 anos. Aquela data, como sempre, chegava carregada de memórias que ele preferia não revisitar, mas que também nunca conseguia esquecer. Levantou-se lentamente. Cada movimento parecia mais pesado do que o normal. Parado em frente ao espelho, observou o homem que se tornara. Cabelos grisalhos bem penteados, um rosto marcado por linhas de expressão que denunciavam anos de sofrimento silencioso. O terno impecável que vestia era quase um uniforme, uma barreira contra o caos emocional que ele enfrentava. Olhos fundos, que antes transmitiam confiança e ambição, agora apenas refletiam um cansaço persistente. Na bancada do banheiro, havia um buquê de lírios brancos. Ele mesmo escolhera as flores no dia anterior, como fazia todos os anos. Eram as preferidas de Júlia. A simples visão do buquê trouxe um aperto no peito, um lembrete cruel de tudo que ele havia perdido. Pegando as flores com cuidado, desceu os degraus da imensa escadaria de mármore de sua mansão. A casa, imponente e luxuosa, não parecia mais um lar. Era um espaço vazio, preenchido apenas por ecos de uma felicidade que se fora há muito tempo. No carro, Leonardo permaneceu em silêncio. Seu motorista, habituado àquele ritual anual, sabia que não era o momento para conversas. As ruas de São Paulo estavam agitadas como sempre, mas Leonardo não conseguia prestar atenção na cidade que corria ao seu redor. Sua mente estava presa no passado, naquele dia fatídico que mudou sua vida para sempre. Chegando ao cemitério da Consolação, sentiu o habitual peso no peito. Era como se o ar ali fosse mais denso, mais difícil de respirar. Ele caminhou devagar, o som das folhas secas sob seus sapatos ecoando no silêncio. O túmulo de Júlia e Luana estava à frente, impecavelmente cuidado. Como sempre, as letras gravadas no mármore branco reluziam sob a luz do sol. Leonardo se ajoelhou, colocando as flores no pequeno vaso diante da lápide. Ficou em silêncio por alguns minutos, os olhos fixos nos nomes que conhecia tão bem: Júlia Ferreira, Luana Ferreira, sua esposa, sua filha. Aquelas duas pessoas eram tudo para ele, e ainda assim, ele não havia conseguido salvá-las. "Me perdoem", murmurou, sentindo a voz embargar. "Eu não fui forte o suficiente. Não fiz o suficiente." Todos os anos ele repetia aquelas palavras. Era uma confissão, um lamento que nunca mudava. Por mais que tivesse construído um império, por mais que seu nome fosse respeitado no mundo dos negócios, nada daquilo preenchia o vazio que Júlia e Luana haviam deixado. Ele era um homem rico, mas emocionalmente falido. Após longos minutos, Leonardo se levantou, passou os dedos pelo nome de Luana, como fazia sempre, tentando sentir uma conexão que parecia cada vez mais distante. Antes de sair, lançou um último olhar para o túmulo, um gesto que sempre o fazia questionar. E se as coisas tivessem sido diferentes, de volta ao carro? Algo dentro dele parecia mais pesado do que o normal. O motorista perguntou se ele queria ir direto para casa, mas Leonardo negou. Pediu para ser deixado no Parque Ibirapuera. Precisava caminhar, talvez clarear a mente, ou pelo menos tentar fugir daquela sensação de sufocamento que parecia acompanhá-lo. O parque estava relativamente calmo para aquela hora da tarde. Famílias passeavam, corredores passavam apressados, e casais ocupavam bancos sob as árvores. Leonardo caminhava sem rumo, sentindo o ar fresco contra o rosto. Cada passo parecia aliviar, mesmo que minimamente, o peso que carregava. Foi então que seus olhos captaram uma cena que o fez parar. No banco de madeira próximo a uma trilha, uma menina pequena estava sentada, descalça, com roupas desgastadas e cabelos embaraçados. Ela segurava um pequeno saco de papel vazio nas mãos. Seus olhos, grandes e escuros, tinham um brilho de desespero que Leonardo reconheceu imediatamente.
Era o mesmo olhar que ele imaginava que Luana teria se estivesse viva e sozinha naquele mundo cruel. Ele se aproximou com cuidado. "Oi, tudo bem?" perguntou, tentando não assustá-la. A menina o olhou desconfiada, mas não respondeu. Seu corpo estava tenso, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. "Você está sozinha." Leonardo insistiu, a voz gentil. "Minha mãe está doente", disse ela finalmente. A voz quase um sussurro. "Eu estava tentando arrumar comida pra gente, mas ninguém quis ajudar." Leonardo sentiu algo apertar dentro dele, sem hesitar. Tirou a carteira do bolso e pegou o que tinha. "Aqui", disse, entregando 550. "Compre comida pra você e pra sua mãe, tá bom? E cuide dela." Os olhos da menina se arregalaram. Primeiro em surpresa, depois em lágrimas. "Obrigada, moço", ela disse, a voz embargada. "Isso vai salvar a gente hoje." Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, a menina pegou o dinheiro e saiu correndo pelo parque. Leonardo ficou parado, assistindo enquanto ela desaparecia entre as árvores. Algo naquela breve interação mexeu com ele de uma forma que não conseguia explicar. A expressão dela, o olhar, a voz, tudo parecia absurdamente familiar. Quando voltou para casa, o silêncio da mansão parecia ainda mais profundo do que antes. Sentado em sua poltrona favorita, olhou para o teto e pensou na menina do parque. Quem ela era e por quê? Por algum motivo, ela parecia estar conectada a ele. Leonardo não conseguiu dormir naquela noite. A imagem da menina descalça do Parque Ibirapuera rondava sua mente como uma lembrança que insistia em não ir embora. Ele se perguntava, por que aquele encontro, aparentemente tão breve e casual, havia mexido tanto com ele? Não era a primeira vez que fazia gestos de caridade, mas havia algo diferente na forma como os olhos da menina o encararam. Era como se ela carregasse algo que ele conhecia, algo que, inexplicavelmente, parecia familiar. Enquanto olhava para o teto de seu quarto escuro, Leonardo sentia o silêncio da mansão o engolir. O som do relógio ecoava no ambiente, cada segundo marcando o compasso de pensamentos que não paravam. Ele fechou os olhos, mas a mente teimava em revisitar o olhar da criança, o tremor em suas mãos, ao pegar o dinheiro e a frase que ela dissera. "Isso vai salvar a gente hoje." Aquilo ecoava como um enigma que ele precisava decifrar. No dia seguinte, Leonardo acordou cedo, ainda inquieto. Fez sua rotina matinal, mas nada parecia seguir no automático como de costume. Vestiu-se com a mesma elegância habitual, mas ao sair pela porta, decidiu que precisava voltar ao parque. Algo dentro dele o chamava para aquele lugar, como se houvesse deixado algo inacabado na noite anterior. Chegando ao Parque Ibirapuera, o ambiente estava diferente. Era manhã, e o movimento era maior. Corredores faziam seus exercícios matinais, famílias passeavam com cachorros, e o som de risadas infantis preenchia o ar. Leonardo caminhava pela trilha de terra, os sapatos de couro esmagando as folhas caídas no chão. Seus olhos percorriam cada canto, procurando, mesmo sem admitir pela menina, ele não sabia exatamente o que esperava encontrar. Talvez quisesse garantir que ela e a mãe estavam bem, ou talvez só queria uma explicação para o que sentia. Depois de andar por alguns minutos, decidiu parar em um banco sob a sombra de uma árvore. Observava o movimento à sua volta, enquanto lembranças de Luana começavam a invadir sua mente. Luana adorava parques. Quando pequena, ela corria pelos gramados com uma energia contagiante, seus cabelos dourados brilhando sob o sol. Leonardo e Júlia sempre a levavam ao parque nos fins de semana. Rindo das pequenas travessuras da filha, a lembrança trouxe um sorriso breve aos lábios de Leonardo. Mas logo o peso da realidade voltou a esmagá-lo. Tudo isso havia sido arrancado dele de forma tão brusca, tão cruel. Enquanto estava perdido nesses pensamentos, algo chamou sua atenção. Uma figura pequena, com cabelos bagunçados e vestes desgastadas, caminhava pela trilha à sua frente. Leonardo imediatamente se levantou, o coração acelerando. Era ela, a menina da noite anterior. "Ei!" chamou, caminhando na direção dela. A menina parou, olhando para ele com uma mistura de surpresa e cautela. "Você de novo." "Moço", disse ela, apertando o pequeno saco de papel vazio que segurava. Seus pés descalços estavam sujos de terra, mas ela não parecia se importar.
Leonardo parou a alguns passos dela, tentando parecer menos imponente. Sim, sou eu. Eu só queria saber. Você conseguiu comprar comida ontem, sua mãe está melhor. A menina balançou a cabeça, hesitante. Consegui sim. Comprei um monte de coisas. Minha mãe ficou feliz, mas ela ainda tá doente. Muito doente. Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele não sabia o que dizer, mas a preocupação genuína em sua expressão pareceu fazer a menina relaxar um pouco. Você mora aqui perto? Perguntou ele. Tentando descobrir mais sobre a situação dela, a menina olhou ao redor, como se estivesse avaliando se deveria confiar nele. Finalmente, apontou para uma direção vaga. A gente mora num lugar não muito longe. É bem simples. Leonardo percebeu que não era prudente insistir muito. Ele não queria assustá-la. Mas antes que pudesse formular outra pergunta, a menina olhou para ele com curiosidade. Por que você está perguntando essas coisas, moço? Ninguém nunca se importa com a gente. A pergunta o pegou de surpresa. Leonardo hesitou por um momento, sem saber exatamente como responder. Finalmente disse: talvez porque eu sei como é perder pessoas importantes, e acho que ninguém deveria passar por isso sozinho. A menina ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando o que ele dissera. Então, para sua surpresa, ela abriu um sorriso tímido. Meu nome é Vitória, disse ela, quase como um segredo. Leonardo sentiu o impacto daquele nome como uma onda. Vitória. Era um nome tão carregado de significado que ele quase precisou de um momento para processar. É um nome lindo, disse, tentando não deixar transparecer sua emoção. Qual é o seu nome? Perguntou ela. Leonardo, respondeu. Leonardo Ferreira. Ela balançou a cabeça, como se estivesse gravando o nome em sua mente, antes que ele pudesse continuar a conversa. Vitória olhou para o relógio de sol no parque e franziu a testa. Preciso ir. Minha mãe vai ficar preocupada se eu demorar. Espere, disse Leonardo, pegando sua carteira novamente. Ele entregou mais algumas notas para ela. Use isso para comprar remédios para sua mãe. Ou o que for necessário. Os olhos de Vitória se arregalaram, e ela pegou o dinheiro com mãos trêmulas. Obrigada, seu Leonardo. Você é um homem bom. Ela saiu correndo, como na noite anterior. Mas dessa vez, Leonardo a observou por mais tempo. Algo dentro dele o dizia que aquele encontro era mais do que uma coincidência. Ele ficou parado ali por alguns minutos, sentindo uma mistura de inquietação e uma curiosa sensação de propósito. Quando finalmente decidiu ir embora, soube que não podia deixar aquela situação terminar assim. Vitória era mais do que uma criança desamparada. Ela era um mistério que ele precisava entender. O dia seguinte começou como qualquer outro na rotina de Leonardo, mas o encontro com Vitória continuava a ocupar sua mente. Ele mal prestava atenção aos relatórios e e-mails que sua equipe enviava pela manhã. Algo dentro dele parecia inquieto, como uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixava. Durante o almoço, em vez de ir ao restaurante de sempre, Leonardo tomou uma decisão impulsiva: voltar ao cemitério da Consolação. O motorista, acostumado às mudanças repentinas de humor do patrão, não fez perguntas, enquanto o carro atravessava as ruas movimentadas de São Paulo. Leonardo observava a cidade, mas seu olhar estava distante. Ele não sabia o que esperava encontrar ali, mas uma sensação inexplicável o empurrava de volta àquele lugar. Ao chegar ao cemitério, o clima parecia diferente. O céu estava parcialmente nublado, e uma leve brisa balançava as árvores, espalhando folhas secas pelo chão. Leonardo caminhou devagar pelas alamedas de pedras, sentindo o mesmo peso familiar no peito, quando alcançou o túmulo de Júlia e Luana. Ficou imóvel por alguns instantes, contemplando os nomes gravados no mármore branco. O silêncio ao redor era quase absoluto, como se o mundo inteiro tivesse parado para acompanhar seus pensamentos. Foi então que ele a viu. A poucos passos do túmulo, ajoelhada no chão, estava Vitória. Ela tinha o olhar fixo na lápide, como se estivesse conversando com alguém. Suas mãos estavam juntas, e os lábios se moviam em um sussurro inaudível. A visão fez o coração de Leonardo disparar. O que ela estava fazendo ali? E por que, Vitória? Sua voz soou mais alta do que pretendia. A menina se sobressaltou e olhou para ele, os olhos arregalados. Por um instante, ela pareceu paralisada.
como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Em seguida, levantou-se apressada, limpando a poeira do vestido. Seu Leonardo, disse ela, nervosa. Eu só estava rezando. Leonardo deu alguns passos na direção dela, tentando manter a voz calma. Rezar? Para quem, Vitória? Ela mordeu o lábio inferior, hesitando. Seus olhos voltaram para a lápide por um breve momento antes de responder. Para minha avó, minha mãe sempre me disse que ela era uma pessoa boa. Eu venho aqui quando posso para pedir que ela nos ajude lá de cima. Aquelas palavras atingiram Leonardo como um soco no estômago. Ele olhou para a lápide novamente, sem acreditar no que estava ouvindo. Sua avó? Perguntou quase sem fôlego. Como ela se chamava? Júlia, respondeu Vitória, quase num sussurro. Júlia Ferreira. Por um momento, Leonardo sentiu o chão sumir sob seus pés. O nome, o túmulo, a conexão. Era impossível. Não podia ser coincidência. Tentando manter a compostura, ele se aproximou mais um pouco, abaixando-se até ficar na altura dela. Vitória, quem é sua mãe? Ele mal reconhecia sua própria voz. Tão carregada de emoção, minha mãe se chama Luana, respondeu ela, com a simplicidade de uma criança que não entendia a magnitude do que estava dizendo. Luana Ferreira. O nome saiu como um golpe, fazendo Leonardo ofegar. Ele sentiu o mundo ao seu redor girar. Não podia ser verdade. Luana estava morta. Ele havia enterrado sua filha junto com Júlia naquele mesmo cemitério. Mas então, como poderia existir uma menina dizendo que sua mãe se chamava Luana Ferreira? E como ela sabia sobre Júlia? Vitória, você tem certeza? Insistiu ele, quase implorando. Sua mãe, ela é realmente Luana Ferreira. A menina franziu a testa, confusa. É claro que tenho certeza. Por que você está perguntando isso, seu Leonardo? Leonardo não sabia como responder. Sua mente estava inundada por uma enxurrada de perguntas, mas nenhuma delas fazia sentido. Ele se levantou lentamente, olhando para o túmulo como se esperasse que alguma resposta surgisse dali. Júlia, Luana, como aquilo era possível. Vitória, disse ele, voltando a encará-la. Sua mãe, onde ela está agora? A menina hesitou, olhando para os próprios pés. Ela está em casa. Minha mãe não gosta muito que eu venha aqui sozinha, mas eu gosto de conversar com a minha avó. Leonardo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Se o que Vitória dizia era verdade, então havia algo muito errado na história que ele acreditara por 25 anos. Ele precisava saber mais, mas não podia pressionar a menina ali, naquele momento. Vitória, me escuta, disse ele, ajoelhando-se novamente. Eu preciso que você me leve até a sua mãe. É muito importante. Você pode fazer isso. A menina hesitou, olhando para ele com desconfiança. Por que o senhor quer falar com ela? Porque eu acho que conheço a sua mãe, respondeu ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. E preciso ter certeza de uma coisa. Prometo que não vou machucar ninguém. Quero apenas conversar. Vitória continuou olhando para ele, como se estivesse tentando decidir se podia confiar. Finalmente, deu um leve aceno com a cabeça. Tá bom, eu levo o senhor. Leonardo sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Sua mente estava a mil enquanto acompanhava Vitória pelo cemitério. Saindo por um portão lateral, a cada passo, ele sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Leonardo seguiu Vitória por ruas que ele raramente visitava. O cemitério, com sua atmosfera pesada, ficou para trás. Mas o peso no peito de Leonardo só parecia aumentar. A menina caminhava com passos rápidos e descalços. Enquanto ele tentava processar tudo o que ouvira, sua mente girava em espirais confusas, como Luana poderia estar viva. O acidente, o enterro, as lágrimas derramadas, nada fazia sentido. E, no entanto, Vitória falara o nome de sua filha com uma naturalidade que só quem realmente a conhecia poderia ter. As ruas começaram a mudar. As árvores e alamedas do bairro nobre deram lugar a becos apertados e construções antigas, com paredes desgastadas e grafites coloridos. A atmosfera ali era diferente, mais opressiva, mas Vitória parecia à vontade.
quase alheia ao contraste entre aquele mundo e o universo de luxo que Leonardo conhecia tão bem. "É aqui", disse a menina, apontando para uma casa modesta com paredes descascadas e um pequeno portão de ferro enferrujado. Havia uma planta seca em um vaso quebrado ao lado da entrada, e a janela do segundo andar estava aberta, com uma cortina desbotada balançando ao vento. Leonardo ficou parado por um momento. Encarando o local, Vitória empurrou o portão com força, que rangeu em protesto, e olhou para trás. "O senhor vem!" Leonardo respirou fundo e entrou. Cada passo parecia um desafio. Ele sentia o coração acelerar. Uma mistura de ansiedade e esperança o consumindo, no entanto, antes que pudesse formular o que diria. A porta da casa se abriu, e uma mulher apareceu. Ela era magra, de cabelos castanhos presos em um coque simples, com o rosto marcado por linhas de preocupação. Vestia roupas simples, que já haviam visto dias melhores. Seus olhos escuros carregavam um misto de cansaço e determinação, mas foi algo em seu semblante que fez Leonardo parar, como se tivesse levado um choque. "Vitória, onde você estava? Eu disse para não sair sozinha", disse a mulher, com a voz dura, mas preocupada. "Mãe, eu estava no parque. Encontrei o moço de novo. Ele me trouxe aqui porque disse que queria falar com você", respondeu a menina, apontando para Leonardo. A mulher olhou para ele pela primeira vez, e o mundo pareceu desacelerar. Leonardo ficou imóvel, encarando-a. Seus olhos captaram traços que ele reconheceria em qualquer lugar. O contorno do rosto, o jeito que ela franzia a testa, até mesmo a maneira como os lábios se apertavam em uma linha fina quando estava desconfiada. Era ela, era Luana. "Quem é o senhor?" perguntou a mulher, desconfiada, colocando a mão sobre o ombro de Vitória. Leonardo tentou falar, mas sua voz falhou. Precisou de alguns segundos para se recompor antes de finalmente responder. "Meu nome é Leonardo Ferreira", disse ele com a voz baixa. "Eu acho que você é minha filha." O silêncio que se seguiu foi avassalador. Luana o encarou como se ele tivesse acabado de dizer algo absurdo. Então, deu um passo para trás, balançando a cabeça. "Isso é algum tipo de brincadeira, porque, se for, não tem graça nenhuma." "Não é uma brincadeira", insistiu Leonardo, tentando controlar a urgência em sua voz. Eu achava que você tinha morrido. Há 25 anos no acidente, eu te procurei, mas você foi dada como desaparecida." Luana riu, mas não havia humor em seu tom. "Desaparecida? Que piada! Eu não desapareci, eu fui esquecida." Havia raiva em sua voz agora, mas também uma dor profunda que Leonardo pôde reconhecer. "Depois do acidente, ninguém veio me procurar. Eu cresci em um orfanato, sozinha, achando que ninguém no mundo se importava comigo." Leonardo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A ideia de que sua filha havia sobrevivido ao acidente, apenas para ser deixada sozinha, era insuportável. Ele tentou se aproximar, mas Luana ergueu a mão, como se quisesse mantê-lo à distância. "Por que você está aqui agora, depois de tanto tempo? Por que de repente resolveu aparecer?" perguntou ela, os olhos brilhando de lágrimas contidas. "Eu não sabia", respondeu Leonardo, a voz embargada. "Eu juro, eu não sabia. Disseram que você estava morta. E eu acreditei. Achei que tinha perdido tudo naquele dia." Antes que Luana pudesse responder, Vitória puxou o braço dela. "Mãe, ele é legal. Ele me ajudou no parque. Deu dinheiro pra gente comprar comida." Luana olhou para a filha, e a dureza em seu olhar pareceu diminuir por um instante. Depois, voltou a encarar Leonardo, ainda com desconfiança. "Por que você está aqui? O que você quer de mim?" "Eu quero saber a verdade", disse Leonardo com firmeza. "E quero recuperar o tempo perdido. Se você me deixar, por favor, Luana, me dê essa chance." O silêncio voltou a preencher o ambiente. Luana parecia travar uma batalha interna, dividida entre a raiva e a possibilidade de algo que ela não ousava admitir. Esperança. Finalmente, ela deu um passo para trás e respirou fundo. "Eu não sei se acredito em você, mas se você quiser ouvir minha história, entre." Ela apontou para a sala simples. Com um sofá gasto e uma mesa pequena no canto, Leonardo assentiu,
sentindo que aquele era apenas o começo de uma jornada que ele nunca imaginou enfrentar. Enquanto entrava na casa, ele soube que precisaria de mais do que palavras para reconquistar sua filha. Precisaria provar, com ações, que estava disposto a fazer qualquer coisa para corrigir os erros do passado. Leonardo entrou na pequena sala com passos hesitantes, sentindo-se como um estranho em um mundo que, de alguma forma, deveria ser familiar. O ambiente era simples, mas acolhedor, com móveis desgastados e cortinas desbotadas. Na parede, um relógio antigo marcava o tempo de forma lenta, como se refletisse a tensão no ar. Luana indicou o sofá com um gesto breve, e ele se sentou, tentando ignorar a inquietação que dominava seu corpo. Vitória correu para um dos cantos da sala e começou a brincar com alguns blocos de construção coloridos espalhados no chão. Luana, no entanto, permaneceu de pé, os braços cruzados e o olhar fixo em Leonardo. Seus olhos estavam cheios de desconfiança e mágoa, uma barreira que parecia intransponível. Então, disse ela, quebrando o silêncio, o que exatamente você quer saber? Porque eu ainda não entendi o que um homem como você está fazendo aqui, depois de tanto tempo. Leonardo respirou fundo, lutando para organizar os pensamentos. Eu quero entender como tudo isso aconteceu. Eu sempre acreditei que você tinha morrido naquele acidente. Foi o que me disseram. Mas agora, vendo você aqui, viva, eu preciso saber o que aconteceu com você, Luana. Por favor. Luana apertou os lábios, como se estivesse tentando conter as emoções. Finalmente, ela se sentou em uma cadeira do outro lado da sala, mantendo uma distância segura dele. Quer saber o que aconteceu? Tudo bem, eu vou contar. Mas não espere uma história bonita, porque não foi. Ela começou a falar, e suas palavras eram como lâminas, cortando Leonardo a cada frase. Contou como, no dia do acidente, havia sido levada às pressas para um hospital, desacordada e gravemente ferida. Disseram a ela, anos depois, que os registros do hospital indicavam que ninguém havia reclamado por sua guarda. Sem família conhecida, foi enviada a um orfanato assim que recebeu alta. Eu cresci lá, disse Luana, a voz dura. E, deixe-me dizer, não é o tipo de lugar onde você quer passar a infância. Era frio, cheio de crianças com histórias tristes como a minha, e ninguém realmente se importava conosco. Eu aprendi cedo que, se você não lutar por si mesmo, ninguém vai fazer isso por você. Leonardo sentiu o peso das palavras dela. Como se cada uma fosse um golpe, ele tentava imaginar sua filha pequena, perdida em um orfanato, enquanto ele acreditava que ela estava morta. Era insuportável. E quando eu fiz 18 anos, me mandaram embora, continuou ela, olhando diretamente para ele. Sem dinheiro, sem apoio, sem ninguém. Eu me virei como pude. Trabalhei em empregos de meio período, passei fome, dormi em lugares que você nem imaginaria, conheci pessoas ruins, fiz escolhas erradas, e então, um dia, descobri que estava grávida. Ela lançou um olhar para Vitória, que ainda brincava inocentemente no canto da sala. Por um momento, a expressão de Luana suavizou, mas logo a dureza voltou. Vitória foi a única coisa boa que me aconteceu. Mas nem isso foi fácil. O pai dela... Bem, digamos que ele não era exatamente o príncipe encantado. Ele foi embora assim que descobriu que eu estava grávida. Desde então, somos só eu e ela contra o mundo. Leonardo passou as mãos pelo rosto, tentando processar tudo aquilo. Eu sinto muito, disse ele, a voz embargada. Eu não sabia. Eu nunca soube. Você não sabia porque nunca se deu ao trabalho de procurar, rebateu Luana, com um tom afiado. Você aceitou o que disseram. Você me abandonou. Não foi assim, insistiu ele, a voz carregada de desespero. Luana, eu juro, eu procurei, contratei pessoas para investigar. Fui a todos os lugares possíveis, mas todos diziam a mesma coisa, que você havia morrido no acidente. Eu acreditei neles, mas nunca deixei de pensar em você. Nunca deixei de sofrer por você. Luana desviou o olhar, como se não quisesse acreditar nele. O silêncio entre eles era tenso, quase insuportável. Vitória, alheia à conversa, veio até Leonardo com um dos blocos de brinquedo na mão. Seu Leonardo, olha só, eu fiz uma casinha, disse ela.
exibindo o brinquedo com um sorriso. Leonardo olhou para a menina e seu coração se apertou. Era impossível não notar a semelhança entre ela e Luana quando tinha a mesma idade. Ele sorriu, mesmo com os olhos marejados. Está linda, Vitória. Você é muito talentosa. Vitória sorriu e voltou para o canto, enquanto Luana observava a interação com atenção. Havia algo em sua expressão que parecia vacilar, como se ela estivesse reconsiderando sua postura. Por que você está aqui? Leonardo, perguntou ela, a voz mais baixa agora. Por que depois de tanto tempo você decidiu aparecer? Porque eu quero corrigir o que está errado, respondeu ele sem hesitar. Eu não posso mudar o passado, mas posso fazer algo agora. Quero ajudá-la, Luana. Quero ajudá-la a ter a vida que sempre mereceu. E quero estar presente para você e para a Vitória. Luana ficou em silêncio por um longo momento, encarando o chão, quando finalmente levantou os olhos para ele. Havia uma mistura de dúvida e esperança em seu olhar. Eu não sei se acredito em você, mas pelo bem de Vitória, talvez eu esteja disposta a tentar. Leonardo assentiu. Sentindo uma onda de alívio, ele sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas estava determinado a reconquistar a confiança de sua filha e, mais importante, a reconstruir a família que ele pensava ter perdido para sempre. Os dias seguintes foram um turbilhão para Leonardo, após o reencontro com Luana. Ele sentiu que sua vida, que antes parecia tão organizada e previsível, havia sido virada de cabeça para baixo. Era como se uma porta tivesse sido aberta em seu passado, revelando todas as lacunas e feridas que ele passara anos tentando ignorar. Pela primeira vez em décadas, ele não conseguia se concentrar no trabalho. Os números e relatórios que antes dominavam seu dia pareciam insignificantes diante do peso do que descobrira. No entanto, havia uma nova determinação em seu coração. Ele faria o possível, e o impossível, se necessário, para se reaproximar de Luana e de sua neta, mas Leonardo sabia que não seria fácil. A desconfiança de Luana era profunda, e ele não a culpava por isso. Afinal, ela havia passado por coisas que ele nem conseguia imaginar. Decidido a agir com cuidado, Leonardo ligou para um de seus advogados de confiança. Marcos explicou de maneira sucinta a situação, sem revelar detalhes demais. Preciso de informações sobre o que aconteceu com os registros de minha filha após o acidente de 25 anos atrás, disse ele. Quero saber como ela foi dada como morta e quem era responsável por isso. Contrate investigadores, se necessário. Não poupe recursos. Marcos, acostumado à determinação de Leonardo, prontamente aceitou a tarefa, garantindo que daria prioridade máxima ao caso, enquanto esperava por respostas concretas. Leonardo voltou sua atenção para algo mais urgente: reconquistar a confiança de Luana. Na manhã seguinte, Leonardo decidiu visitar Luana novamente. Dessa vez, ele não levou apenas palavras. Parou em uma padaria e comprou pães frescos, doces e algumas frutas. Quando chegou à casa dela, a mesma fachada simples e desgastada o recebeu, mas havia algo reconfortante naquele lugar. Talvez porque, pela primeira vez em anos, ele sentia que estava indo na direção certa. Bateu na porta e esperou. Ouviu passos leves do outro lado, antes que Vitória abrisse a porta com um sorriso radiante. Seu Leonardo! Exclamou a menina, correndo para abraçá-lo. A espontaneidade dela aquecia o coração dele de um jeito que ele não sabia ser possível. Oi, Vitória, respondeu Leonardo, abaixando-se para abraçá-la de volta. Eu trouxe algumas coisas para o café da manhã. Sua mãe está em casa. Tá sim, mãe. O seu Leonardo chegou, gritou Vitória enquanto corria para dentro. Luana apareceu momentos depois, com os cabelos ainda úmidos, como se tivesse acabado de tomar banho. Ela parecia surpresa ao vê-lo, mas sua expressão continuava reservada. O que está fazendo aqui? Perguntou, cruzando os braços. Queria trazer algo para vocês, disse Leonardo, erguendo as sacolas. Só isso. Achei que seria bom começarmos o dia juntos. Luana estreitou os olhos, mas deixou a porta aberta para que ele entrasse. Tudo bem, mas não precisa exagerar. A gente se vira. Sabe? Eu sei, respondeu Leonardo com calma, enquanto entrava na sala. Mas quero ajudar, se você me permitir. A mesa era pequena e modesta.
mas logo foi preenchida com os itens que ele trouxera. Vitória estava animada, escolhendo os doces e comentando que nunca tinha provado algumas das frutas. Luana, por outro lado, permanecia em silêncio, observando Leonardo com cuidado. Ele sabia que aquele momento, por mais simples que parecesse, era um passo importante para quebrar a barreira entre eles. Vitória me disse que você cozinha muito bem, disse Leonardo, tentando puxar conversa enquanto cortava um pedaço de pão. Ela falou sobre um bolo de cenoura incrível que você faz. Luana deu de ombros, mas um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. É só um bolo, nada demais. Deveria abrir uma confeitaria, continuou ele em tom leve. Tenho certeza de que seria um sucesso. Luana riu. Um som breve, mas genuíno. Eu mal tenho tempo para cuidar da casa e da Vitória. Confeitaria está longe dos meus planos. A conversa seguiu, e Leonardo percebeu que, aos poucos, Luana estava relaxando. Ele não fazia perguntas diretas sobre o passado, nem tentava pressioná-la. Apenas estava presente, ouvindo e observando. Vitória, com sua energia contagiante, era uma ponte natural entre os dois. A menina parecia não se cansar de falar sobre suas brincadeiras, suas aventuras no parque e até sobre o cachorro do vizinho, que ela queria muito adotar. Após o café da manhã, Luana olhou para Leonardo com mais seriedade. Por que está fazendo isso? Perguntou ela. Você diz que quer ajudar, mas o que realmente espera de mim? Eu não sou mais uma criança que você pode proteger. Leonardo respirou fundo antes de responder. Eu não espero nada de você, Luana. Só quero fazer o que não fiz antes. Estar aqui, agora. Não posso mudar o que aconteceu, mas posso fazer parte da sua vida daqui para frente se você deixar. Ela permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse pesando as palavras dele. Finalmente, suspirou. É difícil confiar, sabe? Passei a vida inteira aprendendo que não podia contar com ninguém. Eu entendo, disse ele a voz firme. E não espero que confie em mim de uma hora para outra, mas não vou desistir de provar que estou aqui por você e pela Vitória. Luana balançou a cabeça, um misto de ceticismo e aceitação em sua expressão. Veremos então. Foi naquele momento que Leonardo sentiu que havia dado mais um passo, por menor que fosse. A jornada estava apenas começando, mas ele estava disposto a percorrer cada quilômetro, sem olhar para trás. Nos dias que se seguiram, Leonardo se esforçou para se manter presente na vida de Luana e Vitória. Ele sabia que não podia forçar a aproximação, mas também não queria deixar que o pouco de confiança que conquistara desaparecesse. Cada visita, cada conversa, era um passo para tentar reconstruir o que o tempo e as circunstâncias haviam destruído. Certa tarde, enquanto Vitória brincava com alguns lápis de cor no chão da sala, Leonardo decidiu aproveitar o momento tranquilo para conversar mais a fundo com Luana. Sentado no pequeno sofá, ele observava a filha enquanto ela dobrava roupas com gestos meticulosos, como se a rotina fosse um refúgio da intensidade emocional que pairava sobre eles. Luana, começou ele com a voz calma, eu gostaria de fazer algo por você, por vocês. Sei que pode parecer invasivo, mas quero ajudar com as condições da casa. Com o que você precisar, não quero que você se sinta obrigada, mas você acha que dinheiro resolve tudo, não é? Interrompeu Luana, sem levantar os olhos. O tom não era de agressividade, mas carregava uma frustração que ela parecia guardar há muito tempo. Não, eu sei que não resolve, respondeu Leonardo, sinceramente, mas pode aliviar algumas dificuldades. E para mim, não se trata de dinheiro. Trata-se de cuidar de você e da Vitória como eu deveria ter feito desde o início. Luana parou de dobrar as roupas e finalmente olhou para ele. Havia algo diferente em sua expressão, como se estivesse lutando contra a resistência que ainda sentia. Você realmente não vai desistir, não é? Leonardo balançou a cabeça, um pequeno sorriso nos lábios. Não vou. Não agora que encontrei vocês. Ela suspirou e deu de ombros, mas havia menos tensão em sua postura. Tudo bem, se quiser ajudar, talvez. Talvez você possa me ajudar a consertar algumas coisas por aqui? A porta do banheiro não fecha direito, e a torneira da cozinha está vazando há semanas. Leonardo sentiu uma onda de alívio. Era um pequeno gesto, mas significava que ela estava, aos poucos, permitindo que ele entrasse em sua vida. Vou cuidar disso, prometeu ele.
No dia seguinte, Leonardo voltou à casa de Luana acompanhado de um encanador e um carpinteiro que contratara para fazer os reparos necessários. Ele não queria exagerar ou mudar nada sem a permissão dela, mas deixou claro que estava disposto a ajudar em tudo o que fosse necessário. Enquanto os profissionais trabalhavam, Leonardo se dedicou a passar o tempo com Vitória. Sentado no chão ao lado dela, ajudava a menina a colorir uma grande folha de papel que ela chamava de mundo mágico. "Olha, seu Leonardo", disse Vitória segurando um lápis roxo. "Aqui tem um castelo, e essa sou eu morando lá dentro. Minha mãe também mora lá, mas ela é uma rainha." Leonardo sorriu, sentindo o coração se aquecer. "E onde está o rei nesse castelo?" Vitória olhou para ele, pensativa, e depois apontou para um espaço vazio na folha. "Ainda não tem um rei. Talvez você possa ser o rei, se quiser." Aquelas palavras simples e inocentes o emocionaram mais do que ele esperava. "Eu adoraria ser o rei do seu castelo, Vitória, mas só se você me deixar ser." "Tá bom", disse ela animada, voltando a colorir com entusiasmo. Enquanto isso, Luana observava a cena da cozinha. Apesar de ainda carregar muitas dúvidas e reservas, era impossível negar a conexão que Vitória estava criando com Leonardo. A felicidade genuína da menina a fazia questionar se estava certa em manter tantas barreiras. Talvez fosse hora de dar um voto de confiança. Pelo bem de sua filha, com os reparos concluídos, a casa já parecia mais confortável. Luana, no entanto, continuava cautelosa. Leonardo sabia que não podia apressá-la. Ele a respeitava e entendia que as feridas dela eram profundas demais para cicatrizarem de forma rápida naquela noite, enquanto Vitória dormia. Luana e Leonardo sentaram-se à mesa da cozinha para tomar café. O silêncio entre eles era carregado, mas não desconfortável. Finalmente, Luana quebrou o silêncio. "Sabe", começou ela, mexendo na xícara de café, "é estranho ter você aqui. Por anos, eu pensei que estava completamente sozinha. Pensei que ninguém se importava." Leonardo encarou o rosto dela, sentindo um peso no peito. "Eu me importava, Luana. Sempre me importei. Eu só não sabia onde você estava. Mas se eu soubesse, nada teria me impedido de estar ao seu lado." Ela assentiu lentamente, mas seu olhar ainda era distante. "Eu quero acreditar nisso. Por Vitória, mas ao mesmo tempo é difícil. É como se uma parte de mim ainda estivesse naquele orfanato, esperando alguém que nunca apareceu." As palavras dela doeram, mas Leonardo sabia que não podia esperar que ela confiasse nele de imediato. "Eu sei que não é fácil, e não espero que seja", disse ele com sinceridade. "Só quero que saiba que estou aqui agora, e vou estar aqui sempre que você precisar, por você e por Vitória." Luana não respondeu, mas havia algo em seus olhos que parecia menos duro, menos resistente. Talvez ela estivesse começando a acreditar. Nos dias seguintes, Leonardo continuou visitando regularmente. Ele trouxe pequenas coisas que achava que poderiam facilitar a vida delas. Uma luminária para o quarto de Vitória, algumas roupas novas para Luana e até ingredientes para as receitas que ela mencionava gostar de fazer, embora ainda mantivesse certa distância emocional. Luana começou a permitir que ele participasse mais da rotina delas. Era um progresso lento, mas Leonardo estava determinado. Ele sabia que cada momento compartilhado era um tijolo na reconstrução de algo maior. A confiança e o amor que haviam sido perdidos, mas que agora ele tinha esperança. Poderiam ser recuperados. Os primeiros sinais de uma rotina mais harmoniosa começaram a surgir. Vitória, sempre enérgica e otimista, adorava as visitas de Leonardo. A cada dia, a conexão entre eles ficava mais forte, e a menina parecia vê-lo como uma figura paterna que nunca teve. Luana, por outro lado, continuava reservada. Embora permitisse que Leonardo ajudasse em pequenas coisas, ela mantinha uma barreira invisível, como se temesse se machucar novamente. Certa tarde, Leonardo levou Vitória ao parque. Ele queria que ela tivesse um momento de diversão e também desejava criar memórias felizes, algo que sentia não ter sido capaz de oferecer a Luana no passado. Vitória correu pelas trilhas, pulando em poças d'água e rindo alto, enquanto Leonardo a observava de longe. Sentado em um banco, pela primeira vez em anos, ele sentiu uma leveza que não sabia que era possível quando retornaram à casa. Luana estava na cozinha, preparando o jantar.
O cheiro de comida caseira enchia o ar, trazendo uma sensação de conforto. Vitória entrou correndo e começou a contar, com entusiasmo, tudo o que havia feito no parque. Luana ouviu com um sorriso, mas, ao perceber que Leonardo a seguia, seu rosto ficou mais sério. Você está se esforçando demais, disse ela, quase como uma acusação. Não precisa mimar a Vitória desse jeito. Ela já é feliz com o que tem. Leonardo parou no meio do corredor, surpreso com o tom dela. Eu não estou mimando, Luana. Só quero dar a ela momentos que você mesma disse que não teve. Momentos não mudam o passado. Leonardo, rebateu ela, enquanto mexia em uma panela. E não consertam as coisas de uma hora para outra. Ele respirou fundo, tentando não perder a calma. Eu sei que não consertam, mas estou tentando, não por culpa, mas porque quero estar presente. Quero fazer parte da vida de vocês. Luana fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra as próprias emoções. Eu não quero que ela se acostume com algo que você talvez não consiga manter. E se de repente você decidir que não quer mais aparecer e se cansar de tudo isso, já passei por isso antes, Leonardo. Não quero que minha filha passe também. As palavras dela atingiram Leonardo como uma facada. Ele sabia que a desconfiança dela era resultado de anos de abandono e dor, mas ouvir aquilo em voz alta era como ser acusado de algo que ele jamais consideraria. Luana, eu não vou a lugar nenhum. Já perdi você uma vez. Não vou cometer o mesmo erro. Você diz isso agora, murmurou ela, virando-se para o fogão. Vitória, que havia percebido a tensão, puxou o braço de Leonardo. Tá tudo bem, seu Leonardo. Você não vai embora, né? Leonardo abaixou-se até a altura da menina e segurou suas pequenas mãos. Não, Vitória. Eu nunca vou embora. Prometo. A menina sorriu, mas o clima continuava pesado. Leonardo decidiu dar espaço a Luana. Ele sabia que tentar forçar a conversa só pioraria as coisas. Mais tarde naquela noite, enquanto Leonardo já havia ido embora, Luana ficou sentada no sofá, olhando para o teto. Vitória dormia profundamente no quarto ao lado, e a casa estava mergulhada em um silêncio inquietante. As palavras de Leonardo ecoavam em sua mente. Já perdi você uma vez. Não vou cometer o mesmo erro. Por mais que quisesse acreditar nele, uma parte de Luana não conseguia. O abandono que sentira por toda a vida era uma sombra que nunca a deixara. Confiar em alguém, especialmente em Leonardo, parecia arriscado demais. Mas ao mesmo tempo, ver como Vitória se alegrava com a presença dele fazia Luana se questionar. Talvez ele realmente estivesse tentando. Talvez fosse possível dar uma chance. Nos dias seguintes, o clima entre os dois alternava entre momentos de aproximação e tensão. Leonardo continuava ajudando, seja consertando algo na casa ou trazendo mantimentos. Ele fazia questão de ser discreto, nunca impondo sua presença. Mas sempre estando por perto, Luana, por sua vez, parecia travar uma batalha interna. Parte dela queria aceitar a ajuda, enquanto outra parte insistia em rejeitá-la. Um dia, durante uma das visitas, Leonardo sugeriu algo inesperado. Luana, você já pensou em fazer algo só para você? Talvez um curso. Algo que você goste. Ela o olhou como se ele tivesse dito algo absurdo. E quem cuidaria da Vitória enquanto eu faço isso? Sem falar que eu nem sei mais o que gosto de fazer. Eu cuidaria dela, respondeu ele com firmeza. Você merece esse tempo, Luana. Não precisa carregar tudo sozinha. Ela soltou uma risada breve. Mas sem humor. É fácil falar, mas não é tão simples assim. Eu sei que não é simples, insistiu Leonardo. Mas quero te ajudar a recuperar algo que você perdeu. Não só o tempo, mas os sonhos que ficaram para trás. Luana não respondeu imediatamente. Ficou olhando para ele por alguns segundos, como se tentasse entender se havia sinceridade em suas palavras. Finalmente, balançou a cabeça, com um sorriso cansado. Você tem uma resposta para tudo, não é? Leonardo sorriu de volta. Nem sempre, mas estou aprendendo. Apesar das resistências, Luana começou a ceder, pouco a pouco, certo dia, enquanto organizava algumas caixas no pequeno quarto de despejo. Ela encontrou um álbum de fotos antigas que pensava ter perdido. Havia imagens dela com Júlia, quando ainda era criança, e até mesmo uma foto de Leonardo que ela havia guardado. Mesmo depois de tudo, ao folhear aquelas lembranças,
Algo dentro dela começou a se transformar. Talvez, apenas talvez, fosse hora de permitir que o passado encontrasse espaço em sua vida novamente. Não por ela, mas por Vitória. E quem sabe por Leonardo também. Leonardo acordou naquela manhã com um misto de ansiedade e determinação. Marcos, seu advogado, havia marcado uma reunião para apresentar os primeiros resultados da investigação sobre o acidente de 25 anos atrás. As peças começavam a se encaixar, mas ele sabia que ainda faltavam respostas importantes. Ele precisava entender como Luana fora declarada morta e como a vida dela tomara um rumo tão cruelmente distante do que ele havia planejado. Ao chegar ao escritório de Marcos, foi recebido com a habitual cordialidade. A sala ampla e bem iluminada parecia mais acolhedora do que ele se lembrava, mas talvez fosse apenas sua esperança renovada, agora que sabia que Luana estava viva. Leonardo, sente-se, por favor, disse Marcos. Gesticulando para a poltrona de couro em frente à mesa, o advogado tinha um semblante sério, mas havia um brilho de interesse nos olhos dele, como se estivesse prestes a revelar algo significativo. Conseguiu encontrar alguma coisa? Perguntou Leonardo, direto ao ponto. Marcos ajeitou alguns papéis sobre a mesa antes de começar. Sim, acredito que temos algumas respostas, embora ainda faltem detalhes. A primeira coisa que descobrimos foi que, no dia do acidente, houve uma falha grave no registro hospitalar de Luana. Quando ela foi levada para o pronto-socorro, a prioridade era salvar a vida dela, mas o caos no atendimento resultou em uma confusão nos prontuários. Leonardo franziu a testa. Confusão nos prontuários, como isso pode ter acontecido? Um erro humano, aparentemente, continuou Marcos. O nome de Luana foi listado erroneamente como uma das vítimas fatais do acidente. O que é ainda mais alarmante é que, na época, ninguém cruzou os dados com mais profundidade. O hospital registrou o óbito sem uma confirmação adequada. E como você mesmo disse, os investigadores que você contratou na época apenas corroboraram os registros oficiais. Leonardo sentiu o peso daquelas palavras. Ele havia confiado nas informações que recebeu, mas agora percebia que, se tivesse insistido mais, talvez pudesse ter encontrado sua filha antes. E depois disso, o que aconteceu com ela? Depois de receber alta, Luana foi colocada em um programa de assistência infantil do governo. Como não havia parentes próximos identificados, ela foi enviada para um orfanato na periferia de São Paulo. O local foi fechado anos depois, devido a denúncias de negligência. Mas na época, era uma das poucas opções disponíveis. Leonardo fechou os olhos, sentindo um misto de raiva e culpa. Sua filha crescera em um lugar onde ninguém se importava. Enquanto ele vivia convencido de que ela estava morta, a ideia de que ele poderia ter mudado o destino dela era quase insuportável. Há mais uma coisa, disse Marcos, interrompendo os pensamentos de Leonardo. Conseguimos rastrear alguns funcionários do hospital da época. Um deles mencionou algo interessante. Aparentemente, houve uma tentativa de contato com você pouco após o acidente. Leonardo franziu a testa. Uma tentativa de contato? Não recebi nenhuma mensagem. Marcos assentiu. Segundo o funcionário, a mensagem foi enviada para sua antiga residência, mas nunca houve confirmação de recebimento. Parece que a comunicação se perdeu no meio do caminho, talvez devido à mudança de endereço ou ao tumulto que você estava enfrentando naquele momento. Leonardo sentiu uma onda de frustração. Quantas vidas poderiam ter sido diferentes se aquele pequeno detalhe tivesse sido resolvido? Ele balançou a cabeça, tentando conter a raiva. O que eu faço agora, Marcos? Minha recomendação é que continuemos investigando. Quero descobrir quem era o responsável pela transferência de Luana para o orfanato e se há mais informações ocultas. Mas acima de tudo, Leonardo, o que importa agora é o que você faz daqui para frente. Você encontrou sua filha, e isso é o mais importante. Leonardo assentiu, absorvendo as palavras de Marcos. Por mais que o passado fosse doloroso, ele sabia que precisava focar no presente e no futuro. Continue com a investigação, disse ele firme. Quero saber tudo, não importa o custo. De volta à casa de Luana, Leonardo tentou agir como se nada estivesse diferente. Ele sabia que precisava dosar as informações que compartilhava para não assustá-la ou abrir feridas que ainda estavam se curando. Contudo, a necessidade de esclarecer a verdade era como uma pressão constante em sua mente.
Enquanto Luana lavava a louça na cozinha, Leonardo sentou-se à mesa com Vitória. A menina estava desenhando outra de suas cenas imaginárias, desta vez com um grande sol brilhando sobre um jardim florido. Ele a observava com um sorriso, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Vitória, você sabia que é uma artista incrível, disse ele. Tentando manter o tom leve, a menina ergueu os olhos e sorriu. Sério, acha que um dia posso fazer um quadro bem grande? Tenho certeza disso, respondeu ele. E quando fizer, quero que me chame para ver. Luana entrou na sala naquele momento, enxugando as mãos em um pano de prato. Ela tem muita imaginação, comentou com um leve sorriso. Sempre gostou de desenhar, mesmo quando não tínhamos lápis suficientes. Leonardo percebeu uma abertura naquelas palavras. Luana, eu queria falar com você sobre algo que descobri recentemente. Ela ergueu as sobrancelhas, com uma expressão cautelosa. O que foi? Sobre o acidente. E sobre o que aconteceu depois? Meu advogado encontrou algumas informações que explicam como você foi parar no orfanato. Parece que houve um erro no hospital, e eles nunca confirmaram que você estava viva. Por um momento, Luana ficou imóvel. Erro. É isso que estão chamando. Um erro que me custou anos da minha vida. Leonardo percebeu a dor na voz dela e se apressou em explicar. Eu sei que isso não justifica nada, mas eu quero que você saiba que, se eu tivesse qualquer pista de que você estava viva, eu nunca teria desistido de procurar. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas. É difícil acreditar nisso, Leonardo, mas obrigada por me contar, Vitória. Alheia à intensidade da conversa, continuava desenhando. Para Leonardo, aquele momento simbolizava tudo o que ele queria construir dali em diante. Transparência, confiança e um futuro melhor para sua família. Nos dias seguintes, as revelações sobre o passado de Luana pairaram como uma sombra silenciosa. Embora ela tentasse seguir com a rotina, Leonardo percebia que algo havia mudado. As conversas entre eles eram mais curtas, e o sorriso que, por um breve momento, começara a surgir nos lábios dela parecia ter desaparecido. Ele sabia que as mágoas do passado estavam mais vivas do que nunca, mas também sabia que precisava enfrentá-las. Não importa o quão doloroso fosse. Certa tarde, enquanto Vitória brincava com outras crianças na rua, Leonardo encontrou Luana sentada no sofá, com o olhar perdido em um ponto indefinido. Na mesa de centro, havia um álbum de fotos, aberto em uma página que mostrava imagens antigas de sua infância. Ele hesitou por um momento antes de se aproximar. Posso me sentar? Perguntou ele com cuidado. Luana deu de ombros, sem olhar para ele. Faça o que quiser. Parece que você sempre faz de qualquer jeito. As palavras dela eram afiadas, mas Leonardo sabia que havia dor por trás delas. Não raiva. Ele se sentou ao lado dela. Olhando para as fotos, algumas mostravam uma Luana sorridente ao lado de Júlia, e outras capturavam momentos de uma infância que parecia tão distante. Eu lembro desse dia, disse ele, apontando para uma foto de Luana segurando um balão em forma de coração. Foi seu aniversário de 5 anos. Você queria um balão, mas a loja só tinha esse, e você ficou furiosa porque queria um em forma de estrela. Luana finalmente olhou para ele, com um brilho de surpresa nos olhos. Você lembra disso? Claro que lembro, respondeu Leonardo, com um sorriso triste. Eu nunca esqueci nada sobre você, Luana. Nunca. Ela ficou em silêncio por um momento, fechando o álbum com cuidado. Então, por que parece que você me esqueceu? Porque eu passei anos da minha vida achando que não tinha ninguém, que ninguém se importava comigo? Leonardo sentiu o peso das palavras dela como um golpe direto no peito. Ele respirou fundo, tentando conter as emoções que ameaçavam transbordar. Luana, eu nunca, jamais, me esqueci de você. Eu confiei no que me disseram. Acreditei que você tinha morrido, e isso me destruiu. Não sei como explicar a dor de perder você e sua mãe ao mesmo tempo, mas acredite em mim quando digo que eu nunca teria desistido de você se soubesse a verdade. Os olhos de Luana se encheram de lágrimas, mas ela as piscou rapidamente, como se recusasse a deixá-las cair. Eu ouvi isso tantas vezes na minha vida, promessas de pessoas que diziam que ficariam,
mas que nunca ficaram. É difícil acreditar que, desta vez, seja diferente. Eu sei que palavras não são suficientes, disse Leonardo, a voz embargada. Mas estou aqui agora, e não vou a lugar nenhum. Quero provar a você, com ações, que pode confiar em mim. Quero ser o pai que você merece, mesmo que eu tenha falhado com você no passado. Por um momento, o silêncio encheu a sala. Então, Luana respirou fundo e se levantou, andando até a janela. Ela olhou para fora, onde Vitória corria e brincava com um grupo de crianças, gargalhando alto. A visão parecia acalmá-la de alguma forma. Eu não sei como perdoar você, Leonardo, disse ela, sem se virar. Mas também não sei se quero carregar essa mágoa para sempre. É cansativo, entende? Carregar esse peso, essa raiva. Eu só queria poder me sentir leve de novo. Leonardo se levantou e deu alguns passos em direção a ela, mas parou antes de chegar muito perto. Eu não espero que você me perdoe hoje, Luana, nem amanhã. Só quero que saiba que estou disposto a fazer o que for preciso para merecer seu perdão. Ela finalmente se virou para ele, os olhos cheios de uma mistura de dor e esperança. Vitória, ela acredita em você. Ela confia em você, de um jeito que eu nunca confiei em ninguém. Talvez, por ela, eu deva tentar. Leonardo sentiu uma onda de alívio e emoção, mas se conteve. Ele sabia que aquele era apenas o começo de um longo caminho. Isso é tudo que eu peço, Luana, só uma chance. Naquela noite, enquanto Vitória dormia profundamente no quarto, Luana e Leonardo compartilharam uma conversa mais leve, sentados à mesa da cozinha. Pela primeira vez, ela falou sobre os momentos felizes que lembrava de sua infância, antes do acidente. Ele ouvia atentamente, rindo de algumas histórias e se emocionando com outras. Você sempre foi tão teimosa, disse ele sorrindo. Acho que puxou isso da sua mãe. Ah, não começa, respondeu Luana, rindo pela primeira vez em dias. Se tem alguém aqui que era teimoso, esse alguém era você. Aquela risada, por mais breve que fosse, aqueceu o coração de Leonardo. Ele sabia que as coisas ainda estavam longe de serem perfeitas, mas aquele momento parecia um pequeno vislumbre do que poderia ser. Pela primeira vez, ele sentiu que a possibilidade de redenção era real. No dia seguinte, Leonardo saiu cedo para encontrar Marcos. Ele queria acompanhar o progresso da investigação e garantir que cada detalhe fosse esclarecido. Ao entrar no escritório, o advogado o recebeu com uma expressão séria. Temos novidades, disse Marcos, entregando uma pasta cheia de documentos. E acho que você vai querer ver isso? Leonardo abriu a pasta, sentindo o coração acelerar. Dentro, havia registros hospitalares, relatórios de assistentes sociais e até declarações de antigos funcionários do orfanato onde Luana crescera. Cada página trazia mais peças do quebra-cabeça, mas uma informação específica chamou sua atenção. Uma anotação mencionando que Luana fora transferida para o orfanato por decisão de uma pessoa ligada à família Ferreira. Isso não faz sentido, murmurou ele com o olhar fixo na página. Quem poderia estar envolvido nisso? É exatamente o que precisamos descobrir, disse Marcos. Mas se essa pessoa for quem suspeito, pode ser algo muito maior do que imaginávamos. Leonardo sentiu uma onda de inquietação. A verdade, ao que parecia, ainda tinha muitos segredos a revelar. Os dias que se seguiram foram uma mistura de momentos tensos e instantes de esperança. Leonardo sentia que estava avançando com Luana. Mesmo que lentamente, apesar de sua desconfiança ainda presente, ele notava pequenas mudanças em sua atitude. Mas havia algo mais que lhe trazia alegria genuína. Sua relação com Vitória, a menina, com sua inocência e energia contagiante, havia se tornado a ponte entre ele e Luana. Vitória, por outro lado, estava cada vez mais à vontade na presença de Leonardo. Ela o chamava de seu Leonardo, mas em várias ocasiões, escapavam palavras como vovô, que sempre arrancavam um sorriso emocionado dele. A cada visita, a menina corria para abraçá-lo, mostrando desenhos novos ou contando histórias sobre sua imaginação fértil. Certa manhã, Leonardo decidiu que era hora de passar mais tempo com Vitória fora de casa. Queria proporcionar a ela um dia especial, algo que ela nunca esqueceria. Após conversar com Luana e garantir que ela estivesse confortável com a ideia, ele planejou uma ida ao zoológico.
Você já foi ao zoológico antes, Vitória? Perguntou Leonardo, enquanto ajustava o cinto de segurança dela no banco de trás. Não, nunca, respondeu ela, os olhos brilhando de expectativa. Lá tem girafas de verdade e elefantes. Tem tudo isso e muito mais, garantiu ele sorrindo. Hoje vai ser um dia cheio de surpresas. O caminho até o zoológico foi repleto de risadas e perguntas incessantes de Vitória. Leonardo respondeu a todas com paciência e entusiasmo, sentindo uma alegria que há muito tempo não experimentava. Ao chegar, ele segurou a mão dela com firmeza, enquanto atravessavam os portões. Olha só, gritou Vitória, apontando para os macacos que balançavam nas árvores. Eles parecem tão felizes. São mesmo muito animados, respondeu Leonardo, enquanto a acompanhava de perto. Você quer tirar uma foto com eles? Sim, sim, exclamou ela, pegando o celular que Luana havia emprestado para o passeio. A cada novo animal que viam, Vitória ficava mais impressionada. Ela corria de um lado para o outro, encantada com as zebras, leões e tigres. Leonardo fazia questão de acompanhar seu ritmo, ouvindo suas observações curiosas e explicando o que sabia sobre os animais. Quando chegaram à área das girafas, a menina ficou boquiaberta. Elas são tão grandes, disse ela, olhando para cima. Como conseguem comer lá no alto? Com aquele pescoço comprido. Conseguem alcançar as folhas mais altas das árvores, explicou Leonardo, rindo da admiração dela. Vitória segurou a mão dele novamente, algo que se tornava cada vez mais frequente. Seu Leonardo, você acha que as girafas têm medo de cair? Não sei, respondeu ele pensativo, mas acho que elas confiam que são fortes e estáveis. É assim que conseguem andar tão graciosamente, mesmo sendo tão altas. Ela assentiu, como se estivesse processando a resposta. Eu queria ser como uma girafa, forte e sem medo. Leonardo olhou para ela, sentindo o coração apertar. Você já é muito corajosa, Vitória, e também muito forte. Nunca se esqueça disso. Tá bom. A menina sorriu, e eles continuaram explorando o zoológico. No final do passeio, Leonardo comprou para ela um sorvete e um pequeno bichinho de pelúcia em forma de girafa, que Vitória imediatamente abraçou como se fosse um tesouro. Esse vai ser meu novo amigo, disse ela, segurando o brinquedo com carinho. Vou chamar ele de Girafito. Ótimo nome, disse Leonardo rindo. Girafito será seu companheiro de aventuras. Quando voltaram para casa, Vitória não parava de falar sobre o passeio. Luana, que os esperava na sala, sorriu ao ver o entusiasmo da filha. Foi bom, então? Perguntou ela, enquanto ajudava a menina a tirar os sapatos. Foi incrível, mãe, respondeu Vitória, segurando o girafito no alto. Olha o que o seu Leonardo me deu. Agora tenho um novo amigo. Luana lançou um olhar para Leonardo, que apenas deu de ombros com um sorriso. Ela merecia um dia especial, disse ele mais tarde, enquanto Vitória dormia. Luana e Leonardo sentaram-se à mesa da cozinha. Ele percebeu que ela parecia mais relaxada do que de costume. Talvez pelo fato de que, pela primeira vez em muito tempo, a felicidade de Vitória era evidente. Obrigada por hoje, disse Luana com sinceridade. Ela não para de falar sobre o zoológico. Foi um dia que ela nunca vai esquecer. Leonardo assentiu, sentindo-se grato por ter conseguido criar um momento tão especial. Eu só quero que ela tenha memórias felizes, Luana. E quero que você tenha também. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para a xícara de café em suas mãos. Às vezes, fico pensando em como tudo seria diferente se as coisas tivessem acontecido de outra forma. Se você tivesse me encontrado antes, se eu tivesse crescido com você, eu penso nisso todos os dias, respondeu ele, com a voz embargada. Mas não podemos mudar o que aconteceu, só o que fazemos agora. Ela assentiu, ainda olhando para a xícara. Vitória é o motivo pelo qual eu continuo tentando. Ela me lembra que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há algo pelo que lutar. Ela é incrível, disse Leonardo sorrindo. E sei que isso é mérito seu. Você foi uma mãe extraordinária, mesmo enfrentando tudo sozinha. Luana ergueu os olhos, surpresa pela declaração. Obrigada, murmurou ela. Com um leve sorriso, Leonardo sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas naquele momento,
sentiu que havia dado mais um passo importante. Ele estava se aproximando, não apenas de Vitória, mas também de Luana, e pela primeira vez, sentiu que a possibilidade de reconstruir sua família era real. O dia estava cinzento, com uma leve garoa cobrindo São Paulo. Luana, sentada no sofá da sala, observava pela janela as gotas escorrendo pelo vidro, desenhando caminhos aleatórios. O silêncio da casa era interrompido, apenas pelo som de Vitória brincando em seu quarto. Luana se sentia inquieta. O recente envolvimento de Leonardo em suas vidas havia despertado uma avalanche de emoções que ela não conseguia controlar. Por anos, Luana havia se acostumado a enfrentar tudo sozinha, desde o momento em que deixou o orfanato. Aprendeu a não esperar nada de ninguém. A desconfiança era sua armadura. No entanto, a presença de Leonardo estava mexendo com ela de formas que não sabia explicar. Ele parecia sincero, mas o peso de seu passado fazia com que Luana questionasse cada gesto, cada palavra. Ele vai ficar, murmurou para si mesma, em voz baixa. Era a pergunta que não saía de sua cabeça. A voz de Vitória ecoou do quarto, chamando-a. Mãe, vem ver o que eu fiz. Luana se levantou e caminhou até o quarto da filha. Ao entrar, viu Vitória sentada no chão, rodeada por folhas de papel e lápis de cor. No centro de tudo, havia um desenho grande que mostrava 3 figuras, uma mulher, uma menina e um homem. Eles estavam de mãos dadas, com um grande coração ao redor deles. Olha, mãe, é a gente, disse Vitória, apontando para o desenho. Você, eu e o seu Leonardo somos uma família, né? A pergunta pegou Luana de surpresa. Ela sentiu um aperto no peito, mas tentou manter a calma. É muito bonito, meu amor, disse, abaixando-se para beijar a cabeça da filha. Você é uma artista incrível. Você acha que o seu Leonardo gosta da gente? Perguntou Vitória, olhando para a mãe com olhos brilhantes. Luana hesitou. Eu acho que sim. Vitória, ele tem se esforçado bastante. Eu gosto dele, declarou a menina com convicção. Ele é bom, ele cuida da gente, né? Luana apenas assentiu, incapaz de responder. Ela sabia que Vitória estava certa. Leonardo estava cuidando delas, de uma forma que ninguém jamais cuidara. Mas isso a deixava ainda mais confusa. E se tudo aquilo fosse passageiro? E se ele mudasse de ideia e decidisse partir? Luana não sabia se teria forças para reconstruir tudo de novo, caso ele as deixasse. Mais tarde, enquanto Vitória tirava um cochilo, Luana foi até a cozinha e colocou água para ferver. O aroma do chá de camomila começou a se espalhar pela casa. Trazendo uma sensação momentânea de conforto, ela se sentou à mesa com a xícara quente nas mãos. Mas sua mente continuava agitada. As memórias de sua infância começaram a surgir. Ela se lembrou de momentos felizes com sua mãe, Júlia. Antes do acidente, Júlia era amorosa, carinhosa, e sempre dizia que Luana era a coisa mais importante de sua vida. Depois que perdeu a mãe, Luana tentou preencher o vazio com sonhos de um futuro melhor. Mas o orfanato, a solidão e as dificuldades da vida adulta roubaram esses sonhos. Agora, com Leonardo de volta, ela se perguntava se poderia redescobrir aquela esperança que parecia perdida para sempre. Seu devaneio foi interrompido por uma batida na porta. Luana se levantou e abriu, surpresa ao ver Leonardo ali, com um guarda-chuva na mão e um sorriso tímido no rosto. Está chovendo lá fora. Espero não estar atrapalhando, disse ele, olhando para o rosto dela com cautela. Não, você não está, respondeu ela, dando espaço para que ele entrasse. Vitória está tirando um cochilo, mas deve acordar logo. Sem problemas, disse Leonardo, fechando o guarda-chuva. Na verdade, eu queria falar com você. Luana sentiu o coração acelerar, mas tentou não demonstrar. Sobre o quê? Ele hesitou por um momento antes de responder. Sobre você. Sobre como podemos tornar as coisas mais fáceis para você. Eu sei que você é forte e que sempre cuidou da Vitória sozinha. Mas não precisa mais fazer isso sozinha. Quero ajudar, Luana. Quero ser parte da sua vida e da dela. Mas só se você me deixar. Ela cruzou os braços, como se tentasse se proteger. É difícil para mim, Leonardo. Depois de tudo que passei. Confiar não é algo natural. Não é que eu ache que você está mentindo, mas... é complicado. Eu entendo.
disse ele com a voz firme, mas suave. Não espero que você confie em mim de uma hora para outra. Só quero que saiba que estou aqui e que vou continuar aqui, não importa o que aconteça. Luana ficou em silêncio. Encarando-o, havia algo em suas palavras, na sinceridade de sua voz, que fazia as paredes que ela havia construído começarem a desmoronar. Mas a dúvida ainda estava lá, como uma sombra. Você diz isso agora, mas e se as coisas ficarem difíceis? E se você se cansar? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Luana, disse Leonardo aproximando-se. Eu já passei 25 anos vivendo com o arrependimento de ter perdido você. Eu nunca vou me cansar de fazer o que for preciso para ter você e Vitória na minha vida. Nunca. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela piscou rapidamente, tentando segurá-las. Eu não sei como acreditar nisso. Não precisa acreditar agora, disse ele com um leve sorriso. Mas dê-me a chance de provar que é verdade. Ela respirou fundo, sentindo a mistura de emoções a consumir. Finalmente, assentiu. Tudo bem, vamos ver até onde isso vai. Leonardo sorriu, um alívio visível em sua expressão. Ele sabia que aquele era apenas mais um pequeno passo, mas também sabia que estava no caminho certo. E pela primeira vez, Luana sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de reconstruir algo que ela achava perdido para sempre. Os dias seguintes foram marcados por uma convivência mais leve. Luana, mesmo ainda cautelosa, começava a baixar suas defesas. Vitória, por sua vez, estava radiante. A menina não escondia a felicidade de ter Leonardo presente em suas vidas, e o vínculo entre eles se fortalecia a cada momento compartilhado. Era como se, aos poucos, as peças de uma família que nunca existiu realmente começassem a se encaixar. Uma tarde, enquanto Vitória brincava no quintal com seu inseparável girafito, Leonardo e Luana estavam na cozinha. Ele ajudava a lavar os pratos do almoço, algo que ela insistira ser desnecessário, mas que ele fazia questão de fazer. Você não precisa fazer isso, sabe? Disse Luana, enquanto secava um copo. Eu sei, respondeu Leonardo com um sorriso discreto. Mas eu quero. É bom me sentir útil. Luana balançou a cabeça, um sorriso relutante surgindo em seus lábios. Você está se saindo melhor do que eu esperava. Sabia. Vitória adora você. Ela não para de falar sobre como você é o melhor amigo das girafas. Leonardo riu. Ela é incrível. E para ser honesto, acho que estou aprendendo mais com ela do que ela comigo. Vitória tem uma maneira única de ver o mundo. Ela me lembra de coisas que eu havia esquecido. Luana ficou em silêncio por um momento, observando-o. A sinceridade de suas palavras, o cuidado que ele demonstrava com Vitória, e até mesmo os pequenos gestos de ajuda no dia a dia começavam a desarmá-la. Ela sabia que ainda havia muitas feridas a serem curadas, mas também sentia que, talvez, Leonardo estivesse realmente disposto a ser parte de suas vidas de maneira genuína. Eu queria te perguntar uma coisa, disse Leonardo, enxugando as mãos em uma toalha. Você já pensou em mudar daqui? Não que haja algo errado com esta casa, mas talvez um lugar maior, mais confortável para você e Vitória. Luana ergueu as sobrancelhas, surpresa. Mudar daqui e para onde exatamente? Eu não sei ainda, respondeu ele cauteloso. Mas posso ajudar a encontrar um lugar bom para vocês. Um lugar onde Vitória tenha mais espaço para brincar e onde você tenha mais conforto. Ela cruzou os braços pensativa. Isso soa complicado. Essa é nossa casa. Não é perfeita, mas é onde criamos nossa rotina. Além disso, não acho que estou pronta para depender de você desse jeito. Não é questão de depender, disse Leonardo com firmeza. É sobre oferecer a vocês algo que sempre deveria ter sido seu. Não estou dizendo que precisamos fazer isso agora, mas pense sobre o assunto. Não estou aqui para impor nada, Luana. Quero fazer as coisas do seu jeito. Ela hesitou, mas assentiu lentamente. Vou pensar. Ok, já é o suficiente para mim, disse ele, com um sorriso caloroso. Mais tarde, naquela mesma noite, Luana estava no quarto de Vitória, ajudando-a a arrumar os brinquedos espalhados pelo chão antes de dormir. A menina, cheia de energia, contava sobre as aventuras que havia imaginado com o girafito naquele dia.
Seu Leonardo disse que um dia a gente pode ir ver um zoológico ainda maior, mãe, disse Vitória com os olhos brilhando. Você vai com a gente, né? Luana sorriu, ajeitando os cobertores da filha. Talvez, depende de como as coisas estiverem. Eu acho que você devia ir. É tão legal ter ele com a gente. Ele faz você sorrir, sabia? A observação de Vitória pegou Luana de surpresa. Ela parou por um momento, olhando para a filha. Faz? É. Vitória assentiu com entusiasmo. Você sorriu mais esses dias do que eu já vi antes. Eu gosto quando você sorri, mãe. Parece que tudo vai ficar bem. Luana não conseguiu responder de imediato. As palavras de Vitória ecoaram em sua mente, enquanto ela apagava a luz do quarto e dava um beijo na testa da menina. Boa noite, meu amor. Eu te amo. Boa noite, mãe. Eu também te amo. No dia seguinte, Leonardo voltou com novidades. Ele havia conseguido agendar uma visita a um local que acreditava ser perfeito para Luana e Vitória. Uma casa aconchegante, com um quintal espaçoso e um ambiente seguro. É só para você ver, disse ele, entregando o endereço a Luana. Sem compromisso. Se não gostar, não precisa aceitar. Luana hesitou, mas acabou concordando. No fundo, a ideia de oferecer algo melhor para Vitória pesava em sua decisão. No entanto, ela deixou claro que isso não significava que estava pronta para depender dele completamente. Quando chegaram à casa, Luana ficou impressionada. Era simples, mas ampla, com um jardim onde Vitória poderia brincar à vontade. Havia quartos bem iluminados, uma cozinha prática e, mais importante, uma sensação de segurança, que ela não sentia há muito tempo. É linda, disse Luana, quase sem perceber. Vitória corria pelo jardim, rindo, enquanto Leonardo observava tudo com um sorriso satisfeito. Se quiser, eu posso ajudar com a mudança, ofereceu ele. Sem pressão, só quero que vocês tenham o melhor. Luana o olhou por um longo momento. Lutando contra a onda de emoções que crescia dentro dela, pela primeira vez, ela começou a acreditar que Leonardo realmente estava ali para ficar. Talvez, apenas talvez, ele fosse a peça que faltava para que ela e Vitória tivessem a vida que sempre mereceram. Eu ainda não sei, Leonardo, disse ela. Finalmente. Mas, obrigada por se importar. Eu sempre me importei, Luana, respondeu ele com sinceridade. Sempre. Enquanto observava Vitória brincando no jardim, Luana sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma pontinha de esperança. Talvez fosse possível recomeçar. Talvez fosse possível acreditar novamente. Enquanto os dias se transformavam em semanas, Luana começou a permitir que Leonardo participasse mais de sua rotina. Ele buscava Vitória na escola, ajudava nas tarefas da casa e até aprendeu a preparar o bolo de cenoura que a menina tanto amava. No entanto, Luana ainda carregava as cicatrizes do passado, e a sombra de tudo o que vivera continuava a pairar sobre ela. Certa manhã, Leonardo recebeu uma ligação de Marcos, seu advogado. As investigações sobre o passado de Luana haviam avançado, e ele agora tinha informações importantes. Leonardo, acredito que você deve vir ao meu escritório assim que possível, disse Marcos. Descobrimos algo que pode mudar tudo. Ao chegar, Leonardo foi recebido com uma pilha de documentos e um semblante sério de Marcos. Encontramos o responsável pela transferência de Luana para o orfanato, começou ele. E, infelizmente, é alguém próximo de você. Leonardo franziu a testa, sentindo um peso no peito. Quem foi? Marcos hesitou antes de responder. Seu irmão, Álvaro. A revelação o atingiu como um soco. Álvaro sempre fora reservado, mas Leonardo nunca imaginou que ele pudesse estar envolvido em algo tão cruel. Isso não faz sentido, murmurou ele. Por que Álvaro faria algo assim? De acordo com os documentos que conseguimos, Álvaro estava encarregado de tratar dos assuntos familiares após o acidente. Foi ele quem assinou os papéis que declararam Luana como morta e, posteriormente, autorizou sua transferência para o orfanato. Leonardo sentiu uma onda de raiva e incredulidade. Ele sabia o tempo todo. Sabia que minha filha estava viva e a deixou naquele lugar. Não temos provas de que ele sabia que ela estava viva, disse Marcos tentando ser cauteloso. Mas o fato de ele ter tratado tudo com tanta negligência é, no mínimo, suspeito. Leonardo respirou fundo, tentando controlar a raiva. Preciso falar com ele agora.
Álvaro estava em sua casa quando Leonardo chegou. Ele abriu a porta com um sorriso neutro. Mas o rosto de Leonardo deixou claro que aquela não seria uma visita amigável. "Leonardo, o que houve?" perguntou Álvaro, fechando a porta atrás de si. "Eu sei o que você fez, Álvaro", disse Leonardo, entrando na sala sem ser convidado. "Sei que foi você quem transferiu Luana para o orfanato e assinou os papéis que declararam minha filha como morta." Álvaro ficou pálido, mas tentou manter a compostura. "Do que você está falando? Isso foi há tanto tempo, e eu só fiz o que era necessário." "Necessário!" explodiu Leonardo, os olhos cheios de fúria. "Você sabia que ela estava viva. Sabia que minha filha poderia ter sido salva e decidiu abandoná-la." "Eu não sabia que ela estava viva", respondeu Álvaro, a voz mais baixa. "O hospital me informou que não havia sobreviventes além de você. Eu acreditei no que me disseram. Então, por que enviar os documentos para o orfanato? Por que não investigar mais? Era a sua sobrinha. Álvaro, minha filha." Leonardo sentiu as lágrimas se acumularem, mas sua raiva era maior. "Eu estava sobrecarregado", admitiu Álvaro, desviando o olhar. "Havia tanta coisa para resolver, a empresa, os bens de Júlia, e você estava devastado. Eu tomei uma decisão errada, Leonardo, mas nunca quis machucar ninguém." "Decisão errada." Leonardo riu amargamente. "Sua decisão errada custou 25 anos da vida da minha filha. Você tem ideia do que ela passou? Do que eu passei?" Álvaro tentou se defender, mas Leonardo levantou a mão, silenciando-o. "Eu não quero suas desculpas, Álvaro. Só quero que saiba que, por sua negligência, minha família foi destruída, e eu nunca vou perdoá-lo por isso." Sem esperar por uma resposta, Leonardo saiu da casa, o coração pesado com a revelação. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas agora tinha ainda mais motivos para se dedicar ao futuro de Luana e Vitória. Mais tarde, naquela noite, Leonardo contou a Luana o que descobrira. Sentados na sala, ele escolheu cuidadosamente as palavras para não causar mais dor do que o necessário. "Luana, eu descobri quem foi responsável pela sua transferência para o orfanato." Ela o encarou, a expressão tensa. "Quem foi?" "Álvaro", respondeu ele com dificuldade. "Meu irmão?" Os olhos de Luana se arregalaram, e ela levou alguns segundos para processar a informação. "Seu irmão. Por quê? O que ele tinha contra mim?" "Ele disse que não sabia que você estava viva. Que foi um erro, uma negligência", explicou Leonardo. "Mas isso não muda o que aconteceu. Ele falhou com você, assim como eu falhei." Luana balançou a cabeça, incrédula. "Então tudo isso foi resultado de um erro. Minha vida inteira foi moldada por um erro que ninguém se deu ao trabalho de corrigir. Eu sinto muito." "Luana", disse Leonardo, a voz cheia de dor. "Eu deveria ter investigado mais, deveria ter feito mais. Mas agora, tudo o que posso fazer é estar aqui para você e para a Vitória." Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o chão. Finalmente, ergueu os olhos para ele. "Eu não sei como perdoar isso, Leonardo, mas talvez, só talvez, seja a hora de deixar o passado para trás." Leonardo assentiu, sentindo uma onda de emoção. "Eu vou passar o resto da minha vida tentando merecer o seu perdão, e o da Vitória." Luana suspirou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. "Vitória já te perdoou, sabia. Para ela, você já é parte da nossa família. Ela é uma menina incrível", disse Leonardo sorrindo, assim como a mãe dela. Pela primeira vez, Luana não recuou diante das palavras dele. Talvez o perdão estivesse mais próximo do que ela imaginava. Os dias após a revelação sobre Álvaro foram marcados por uma introspecção silenciosa para Luana. Ela ainda lutava para digerir a ideia de que um simples erro poderia ter moldado sua vida de maneira tão profunda. No entanto, havia algo em sua interação diária com Leonardo que começava a lhe trazer uma nova perspectiva. Ele estava ali, presente, paciente, disposto a corrigir os erros do passado. Certa manhã, enquanto tomavam café na pequena mesa da cozinha, Leonardo quebrou o silêncio habitual com uma pergunta inesperada. "Luana, você já pensou no que gostaria de fazer se tivesse uma oportunidade de recomeçar? Algo que fosse só seu." Ela parou de mexer o café, olhando para ele com uma mistura de surpresa e curiosidade.
Recomeçar. Como assim? Algo que você sempre quis fazer, mas nunca teve chance, explicou ele. Sei que sua vida foi cheia de desafios, mas talvez agora seja o momento de pensar em você. Luana deu uma risada curta, mas sem humor. Não sei se ainda tenho esses sonhos, a vida me ensinou a deixar isso de lado. Mas eles ainda estão aí, insistiu Leonardo, com um sorriso gentil. Mesmo que escondidos, se você pudesse fazer qualquer coisa, o que seria? Ela hesitou, mexendo o café sem propósito. Finalmente disse: sempre gostei de cozinhar. Minha mãe dizia que eu tinha talento. Às vezes, penso que poderia abrir um negócio, algo pequeno. Talvez uma padaria ou um café. Leonardo sorriu, satisfeito com a resposta. Isso soa incrível, Luana, e pelo que vi do seu bolo de cenoura, você definitivamente tem talento para isso. Ela balançou a cabeça, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. É um sonho bobo. Nunca seria possível. Não é bobo. E é totalmente possível, disse ele com firmeza. Eu quero te ajudar a fazer isso acontecer, se você permitir. Ela ficou em silêncio, ponderando. Havia algo no tom dele que era difícil de ignorar. Uma sinceridade que ela raramente encontrava nas pessoas. Mais tarde, naquele mesmo dia, Leonardo decidiu dar o próximo passo para fortalecer os laços entre eles. Ele convidou Luana e Vitória para jantar em sua mansão, algo que nunca havia feito antes. Inicialmente, Luana hesitou. A ideia de estar em um lugar tão diferente da realidade que ela conhecia parecia intimidante, mas, incentivada por Vitória, que estava animada com a ideia de uma festa especial, ela acabou aceitando. Quando chegaram, Luana ficou impressionada com a grandiosidade da casa. Embora tentasse não demonstrar, sentia-se deslocada naquele ambiente. Vitória, por outro lado, estava encantada, correndo de um lado para o outro, admirando os lustres e os móveis luxuosos. Isso é tão bonito. Mãe! Exclamou a menina, segurando a mão de Luana. Olha só o tamanho da escada. Leonardo observava as reações das duas com um sorriso discreto. Ele sabia que aquele era um passo importante, mas não queria que elas se sentissem pressionadas. É só uma casa, disse ele tentando suavizar o impacto. O importante é que vocês estão aqui. Durante o jantar, a conversa fluiu de forma surpreendentemente natural. Leonardo contou histórias de sua infância com Luana, fazendo-a rir de situações que ela mal lembrava. Vitória, sempre curiosa, fazia perguntas sobre tudo, desde os quadros na parede até os pratos que estavam sendo servidos. Você devia morar aqui, mãe, disse Vitória, sem rodeios. A gente pode fazer uma festa do pijama todo dia. Luana riu, balançando a cabeça. Não acho que seria tão simples assim, Vitória. Mas seria divertido, insistiu a menina. Com um sorriso travesso, Leonardo aproveitou a deixa para falar. Eu não quero que vocês sintam que precisam fazer nada que não queiram. Mas saibam que essa casa sempre estará aberta para vocês, para qualquer coisa que precisarem. Luana olhou para ele, e por um momento, algo em sua expressão suavizou. Obrigada, Leonardo. Isso significa muito. Mais tarde, enquanto Vitória explorava o jardim, Leonardo e Luana conversaram no terraço. Onde a vista da cidade brilhava sob a luz da lua, o ar estava fresco e o silêncio era confortável. Foi um bom dia, disse Luana, quebrando o silêncio. A Vitória não para de falar sobre tudo o que viu. Ela é incrível, respondeu Leonardo, com um sorriso. Assim como você. Luana desviou o olhar, mexendo na borda do copo em suas mãos. Ainda é difícil para mim, sabe, confiar, acreditar que isso é real. Eu sei, disse ele, a voz suave. E não espero que você confie em mim completamente da noite para o dia. Mas quero que saiba que não vou a lugar nenhum, Luana. Estou aqui por você e pela Vitória. Ela olhou para ele. E pela primeira vez, não tentou esconder a emoção em seus olhos. Acho que estou começando a acreditar nisso. Leonardo sentiu uma onda de alívio e emoção, mas manteve a calma. Sabia que cada pequeno avanço era um passo importante. Isso já significa muito para mim. O momento foi interrompido por Vitória, que apareceu correndo com um sorriso radiante. Mãe, seu Leonardo, vocês precisam ver as flores lá no jardim. São tão bonitas. Luana riu, levantando-se. Vamos ver então.
Enquanto caminhavam juntos em direção ao jardim, Leonardo sentiu uma paz que há muito tempo não conhecia, pela primeira vez. Ele acreditava que a reconciliação completa estava ao alcance e que, finalmente, sua família estava encontrando o caminho de volta para o amor e a esperança. O sol brilhava intensamente naquela manhã, inundando o pequeno jardim da nova casa de Luana e Vitória com uma luz dourada. Depois de semanas de conversas e ponderações, Luana havia finalmente aceitado a ajuda de Leonardo para se mudar para um lar maior e mais confortável. A transição fora emocionante, mas não isenta de receios. Para ela, essa mudança simbolizava mais do que um novo endereço. Era o início de uma nova vida, um recomeço que ela nunca imaginou possível. Vitória corria pelo gramado, rindo alto enquanto perseguia uma borboleta. Leonardo, sentado em um banco de madeira ao lado de Luana, observava a cena com um sorriso no rosto. Para ele, aquele momento parecia um sonho. Depois de tantos anos de arrependimento e solidão, ele finalmente se sentia completo. Sua filha e neta estavam ali, ao seu lado, construindo um futuro juntos. Ela está tão feliz, disse Luana, quebrando o silêncio. Seus olhos seguiam cada movimento de Vitória, o rosto iluminado por um sorriso genuíno. Não me lembro da última vez que a vi assim. Ela tem um brilho que ilumina tudo ao redor, respondeu Leonardo. Assim como você tinha quando era pequena. Luana riu suavemente, balançando a cabeça. Eu ainda não sei como me sinto sobre tudo isso, mas obrigada por tudo que você fez por nós. Não precisa me agradecer, Luana, disse ele, virando-se para encará-la. Eu deveria ter feito isso muito antes. Estou apenas tentando corrigir os erros que cometi. Ela o olhou, seu semblante mais sério agora. Você não pode mudar o que aconteceu, Leonardo. E eu não posso fingir que não há mágoas. Mas acho que posso aprender a deixar o passado para trás, pelo bem da Vitória e pelo meu também. Leonardo sentiu um nó se desfazer em seu peito. Ele sabia que o caminho até ali havia sido difícil, mas aquelas palavras de Luana eram tudo o que ele precisava ouvir. Eu vou continuar aqui, sempre que você precisar. Nunca mais vou deixar você ou Vitória sozinhas. Ela assentiu, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Eu acredito em você. Finalmente, nos dias seguintes, a vida começou a ganhar uma nova normalidade para eles. Leonardo passou a visitar a nova casa com mais frequência, ajudando Luana a organizar as coisas e garantindo que Vitória tivesse tudo o que precisava para se adaptar à nova escola. Ele também incentivava Luana a explorar a ideia de abrir seu próprio negócio. Eu já pesquisei algumas opções de cursos de culinária e gestão, disse ele, mostrando a ela uma lista impressa durante o jantar. Você tem talento, Luana. Não desperdice isso. Ela olhou para os papéis, surpresa com a dedicação dele. Você realmente acredita que eu posso fazer isso, não é? Não tenho a menor dúvida, respondeu ele com um sorriso. E estou aqui para te ajudar em cada passo. Depois de muita hesitação, Luana decidiu se inscrever em um curso de confeitaria. Ela sabia que não seria fácil equilibrar o curso com suas responsabilidades, mas a ideia de finalmente fazer algo por si mesma era estimulante. Leonardo cuidava de Vitória nos dias em que ela tinha aula, e a menina adorava passar o tempo com ele. Certa tarde, enquanto Leonardo e Vitória estavam no parque, a menina se aproximou dele com um ar sério, algo raro para ela. Seu Leonardo, você gosta de morar sozinho? Perguntou ela, com os olhos grandes e curiosos. Ele riu, surpreso com a pergunta. Por que está me perguntando isso, Vitória? Porque você está sempre aqui com a gente, disse ela. Parece que gosta mais de ficar com a gente do que na sua casa. Leonardo sentiu um calor no peito. A simplicidade e a honestidade da menina o emocionavam. Você tem razão. Eu gosto muito de ficar com vocês. Vocês são minha família, Vitória. Então, por que não mora com a gente? Perguntou ela, sem rodeios. Leonardo ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras dela. Era um pensamento que ele tinha, mas sabia que a decisão não cabia apenas a ele. Essa é uma grande decisão, Vitória. Mas acho que precisamos falar com sua mãe sobre isso, não acha? Vitória sorriu, parecendo satisfeita com a resposta. Tá bom, mas eu acho que ela vai gostar.
Naquela noite, enquanto Leonardo jantava com Luana e Vitória, ele decidiu tocar no assunto. Vitória e eu tivemos uma conversa interessante hoje, disse ele, com um sorriso discreto. Luana olhou para ele, curiosa. Ah, é. Sobre o quê? Sobre família? Respondeu ele. E sobre como eu me sinto em casa quando estou com vocês. Luana ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas não disse nada. Ele continuou. Eu sei que é cedo e não quero apressar nada, mas gostaria que vocês considerassem a ideia de darmos o próximo passo juntos. Quero estar presente na vida de vocês, não só como uma visita ocasional, mas como parte real do dia a dia. Vitória bateu palmas, animada. Eu sabia que ele ia falar isso, mãe. Eu sabia. Luana riu, mas seus olhos estavam cheios de emoção. Ela olhou para Leonardo, tentando medir a sinceridade em suas palavras. Finalmente ela disse: Eu vou pensar nisso, Leonardo. Ainda estou me acostumando com tudo isso, mas acho que você já faz parte das nossas vidas, de qualquer forma. Leonardo sorriu, sentindo uma alegria genuína. Ele sabia que aquela era uma resposta honesta, e que o tempo faria o resto. Para ele, o mais importante era que Luana e Vitória estavam abertas ao futuro que poderiam construir juntos. Meses depois, Luana inaugurou sua pequena confeitaria, com Leonardo e Vitória ao seu lado na cerimônia de abertura. O lugar era acolhedor, cheio de aromas doces e risadas alegres. A primeira fornada de bolos foi um sucesso, e Luana finalmente sentiu que estava vivendo o que sempre merecera. Enquanto observava Luana atender os primeiros clientes e Vitória correr de um lado para o outro com um avental pequeno demais, Leonardo percebeu que, apesar de todas as dores e perdas, o destino lhes havia dado uma segunda chance. E ele estava determinado a fazer com que cada momento a partir dali fosse preenchido com amor, cuidado e gratidão,